Quando meu filho tinha 6 anos de idade, eu percebi que havia crescido um caroço atrás da orelha dele. Eu o levei ao hospital para um exame e o médico disse que era um tipo específico de tumor que destrói ossos. Na época não era fatal, mas não havia nenhum tratamento eficaz. E ele disse que seria muito doloroso, pois sempre que irrompesse, meu filho teria que fazer uma cirurgia para remover o osso infectado. Caso contrário, ele sofreria risco de morte. As palavras do médico me deixaram em choque. Meu filho só tinha 6 anos. Como pôde pegar essa doença? Eu estava devastada. Na época, eu era recém-convertida. E achava que, já que eu acreditava em Deus, ele deveria ser minha rocha. Eu me incentivei a permanecer forte em minha fé. Isso mesmo. Acreditava que, contanto que confiasse em Deus, meu filho se recuperaria. A cirurgia do meu filho foi um sucesso total. E ele se recuperou rapidamente. 3 dias depois da cirurgia, ele já estava correndo pelo prédio. E após uma semana recebeu alta. Graças a Deus. Depois disso, me senti mais motivada em minha fé. De bom grado, aceitava qualquer tarefa que a igreja me dava. E sempre cumpria meu dever, fizesse chuva ou sol. Minha família não entendia, e as pessoas próximas sempre cochichavam pelas minhas costas. Mas eu não me importava. Sentia que, contanto que trabalhasse e me despendesse, seria abençoada por Deus. Num piscar de olhos, 2 anos se passaram. Então, certo dia, meu filho me procurou. Ele segurava a cintura dizendo que doía. A expressão de dor em seu rosto me deu uma sensação ruim. Imediatamente, levantei sua camisa e vi que havia um caroço exatamente onde ele dizia que doía. Ele gritou de dor quando o toquei de leve. Então, imaginei que sua doença tinha voltado. Imediatamente, o levei para o hospital. Um exame confirmou que a doença tinha voltado. Naquele momento, lembrei-me dele após a primeira cirurgia. Com aqueles tubos enfiados, ele parecia fraco e eu estava em agonia. Eu sequer conseguia imaginar o quanto teria que sofrer dessa vez. Toda vez que eu pensava o quanto ele sofreria na idade dele, eu ficava tão ansiosa que não conseguia comer nem dormir. Desejava, de todo o coração, assumir a doença e o sofrimento em seu lugar. E eu realmente não conseguia entender por quê. Deus não tinha vigiado e protegido minha família. Embora eu tivesse trabalhado tanto para ele desde minha conversão. Foi naquele dia que uma irmã do nosso vilarejo veio me visitar. Por meio da comunhão dela, percebi que a doença do meu filho era vontade de Deus. Para entender isso, eu precisava orar. Devia me apoiar nele para dar testemunho. Sim. Devia confiar na minha fé e cumprir os meus deveres com força. Continuei indo às reuniões e me dediquei ainda mais ao meu dever. Durante as reuniões com os irmãos em nossa igreja, eu compartilhava minhas experiências com todos eles. Eles me admiravam pela minha força na fé. Sempre que alguém me elogiava dessa forma, eu me sentia ainda mais segura de que Deus estava comigo e abençoaria meu filho. Então a doença do meu filho apareceu pela 5ª vez. E o médico disse que ele estava tendo surtos demais, 1 a cada 6 meses. E que se continuasse assim seria fatal. Ele sugeriu quimioterapia e radiação para tratar o meu filho. Quando ouvi o que o médico disse, minha vida desmoronou. Minha dor era tão grande que comecei a argumentar com Deus. Trabalho tanto, todos os dias, chova ou faça sol. E não importa que tipo de julgamento ou ataque eu sofra dos outros, nunca nego a Deus. Continuo cumprindo o meu dever. Por que Deus não protege meu filho? Eu tinha muitas queixas em meu coração. Continuava indo às reuniões e cumprindo o meu dever. Mas meu coração se afastava de Deus. Às vezes segurava o livro das palavras de Deus olhando para o nada. Eu estava sofrendo muito. Derramei meu coração diante de Deus. Ó Deus, eu estou sentindo muita dor.
Sei que não deveria culpar a ti pela doença que aflige o meu filho. Mas não entendo tua vontade. Ou como devo atravessar isso. Deus, por favor, guia-me para que eu possa entender a tua vontade. Amém. Após minha oração, lembrei-me dessas palavras de Deus. Deus ainda assim teria sido justo se tivesse eliminado Jó após este ter dado testemunho dele. Amém. Então encontrei este hino das palavras de Deus. Justiça não é ser imparcial nem razoável. Não há igualitarismo nem alocação baseada em trabalho feito. Nem pagá-lo por qualquer trabalho que você tenha feito. Nem dar-lhe o que lhe é devido de acordo com o esforço que despendeu. Isso não é justiça. Deus ainda assim teria sido justo se tivesse eliminado Jó após este ter dado testemunho dele. Por que isso é chamado de justiça? Do ponto de vista humano, se algo está alinhado às noções das pessoas, é fácil para elas dizer que Deus é justo. Mas se acharem que esse algo não está alinhado às suas noções, se for algo que são incapazes de entender, elas acham difícil dizer que Deus é justo. A essência de Deus é justiça. Apesar de não ser fácil compreender o que ele faz, tudo o que faz é justo. As pessoas simplesmente não entendem. Quando Deus entregou Pedro a Satanás, como Pedro respondeu? Os humanos não conseguem sondar tuas ações, mas tudo que fazes contém tua boa vontade e justiça. Como posso não expressar louvor por teus feitos sábios? Amém. Tudo que Deus faz é justo. Embora possa ser insondável para você, você não deveria julgar a seu bel prazer. Se você diz que Deus não é justo por algo que você considera insensato ou contrário às suas noções, você estará sendo muito insensato. Pedro achava algumas coisas incompreensíveis, mas tinha certeza de que a sabedoria de Deus estava presente e que sua boa vontade estava nessas coisas. Os humanos não conseguem sondar tudo. Há muitas coisas que eles não compreendem. Conhecer o caráter de Deus não é coisa fácil. Amém. Graças a Deus. Enquanto remoía as palavras de Deus em minha mente, meu coração se iluminou. A justiça de Deus não era clara e razoável ou igualitária como eu havia pensado. E não tratava de recompensar seu trabalho, de receber o que tinha investido. Os feitos de Deus são insondáveis para os humanos. Mas não importa o que ele faça ou como ele trate uma pessoa, tudo é justo. Sim. Tudo contém a sabedoria de Deus. Isso é porque sua própria essência é justa. Amém. Vi que eu não entendia o caráter justo de Deus. Eu tinha noção de que, já que acreditava em Deus, ele deveria me proteger. Já que me despendia por Deus, ele deveria cumprir todos os meus desejos e facilitar a minha senda. Pensava que, já que acreditava em Deus, a minha família deveria ser abençoada. Eu não estava tentando fazer acordos com Deus? Então abri meu livro das palavras de Deus e li a seguinte passagem. O que você busca é ser capaz de ganhar paz depois de crer em Deus, que seus filhos estejam livres de doenças, que seu marido tenha um bom emprego, que seu filho encontre uma boa esposa e sua filha um bom marido, que seus bois e cavalos arem bem o solo, que tenha um ano de clima bom para suas colheitas. É isso que você busca. Sua busca visa tão somente viver com conforto, que nenhum acidente sobrevenha à sua família, que os ventos passem ao largo, que sua face não seja tocada pela areia, que as colheitas de sua família não sejam inundadas, que você não seja atingido por nenhum desastre. Em suma, você busca viver no abraço de Deus, viver em um ninho aconchegante. Um covarde como você, que sempre busca a carne. Você tem um coração, tem um espírito. Você não é uma besta? Eu lhe dou o caminho verdadeiro sem pedir nada em troca, mas você não busca. Você é mesmo alguém que crê em Deus? Eu lhe concedo vida humana real, mas você não busca. No que você se diferencia de um porco ou de um cão? Porcos não buscam a vida do homem, não buscam ser purificados e não entendem o que é vida. Todo dia, depois de comer sua porção, eles simplesmente dormem. Dei a você o caminho verdadeiro, mas você não o ganhou. Você está de mãos vazias. Você está disposto a continuar nessa vida, na vida de um porco? Qual é o significado de tais pessoas estarem vivas? Sua vida é desprezível e ignóbil. Você vive no meio da imundícia e licenciosidade e não busca nenhum objetivo. Acaso sua vida não é a mais ignóbil de todas?
Você se atreveria a levantar os olhos para Deus? Se você continuar a experimentar desse modo, o que adquirirá além de nada? Amém. As palavras de Deus expuseram todos os motivos e esperanças extravagantes que eu guardava em minha fé. Cada pergunta de Deus me deixava sem ter onde me esconder. Desde o início, minha fé só tinha servido ao propósito de receber bênçãos. Eu pensava que se me despendesse por Deus em minha crença, Ele me abençoaria com um lar cheio de paz e saúde para o meu filho. Era por isso que eu continuava cumprindo o meu dever, mesmo com amigos e parentes insistindo em me questionar. Quando a doença do meu filho voltou, eu pensei que Deus talvez estivesse me testando, para ver se minha fé nele era verdadeira. Pensei que, se conseguisse lidar com o sofrimento e dar testemunho de Deus, Ele me abençoaria e então meu filho se recuperaria. E aí, quando meu filho adoeceu de novo, e dessa vez muito pior, minhas esperanças de bênçãos e graça foram destruídas num instante. Comecei a me queixar e a discutir com Deus e o culpei por ser injusto. Até perdi minha motivação para cumprir meu dever. Foram o julgamento e as revelações das palavras de Deus que me mostraram que todo o meu trabalho era somente para receber bênçãos de Deus. Servia para fazer acordos com Deus, para enganá-lo. Isso mesmo. A realidade me convenceu totalmente. E vi que Deus é mesmo santo e justo. Ele enxerga nosso coração e mente. Se não fosse pela doença continuada do meu filho, que mostrou que minha fé era impura e que eu tinha a perspectiva errada na busca, eu ainda estaria sendo enganada pelo meu bom comportamento externo. Ainda pensaria que eu era muito devota e estava dando testemunho por Deus. Eu vi que não possuía autoconhecimento. Sim. Mais tarde li isso nas palavras de Deus. Diante do estado do homem e de sua atitude para com Deus, Deus fez uma nova obra, permitindo ao homem possuir tanto conhecimento dele quanto obediência a ele e tanto amor quanto testemunho. Assim, o homem precisa experimentar o refinamento de Deus para ele, bem como seu julgamento, tratamento e poda, sem os quais o homem jamais conheceria Deus e jamais seria capaz de amá-lo verdadeiramente e dar testemunho dele. O refinamento do homem por parte de Deus não é meramente para o bem de um efeito unilateral, mas para o bem de um efeito multifacetado. Só dessa maneira é que Deus faz a obra de refinamento naqueles que estão dispostos a buscar a verdade, a fim de que a resolução e o amor deles sejam aperfeiçoados por Deus. Aqueles que estão dispostos a buscar a verdade e aqueles que anseiam por Deus, nada é mais significativo ou de maior auxílio que um refinamento como esse. O caráter de Deus não é tão facilmente conhecido, nem facilmente compreendido pelo homem, pois Deus, afinal, é Deus. No fim, é impossível que Deus tenha o mesmo caráter que o homem. E assim, não é fácil que o homem conheça seu caráter. A verdade não pode ser inerentemente possuída pelo homem. E não é facilmente entendida por aqueles que foram corrompidos por Satanás. O homem é desprovido da verdade e da resolução de colocar a verdade em prática. E se ele não sofrer e não for refinado nem julgado, então sua resolução jamais será aperfeiçoada. Para todas as pessoas, o refinamento é excruciante e muito difícil de aceitar. Mas é durante o refinamento que Deus deixa claro seu caráter justo para o homem, torna públicas suas exigências para o homem e oferece mais esclarecimento e mais tratamento e poda reais. Por meio da comparação entre os fatos e a verdade, ele proporciona ao homem um conhecimento maior de si mesmo e da verdade, e proporciona ao homem um entendimento maior de sua vontade, permitindo assim que o homem o ame de forma mais verdadeira e mais pura. Tais são os objetivos de Deus ao executar o refinamento. Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus me mostraram que Ele nos testa e refina, tentando nos purificar com ambientes difíceis em nossa volta, para que possamos ver a verdade da nossa corrupção por Satanás.
e ganhar um entendimento do nosso caráter corrupto e das impurezas em nossa fé. Então podemos buscar a verdade, ser purificados, mudados e alcançar fé e obediência verdadeiras. No fim, podemos ser salvos por Deus. Amém. As repetidas recaídas do meu filho revelaram completamente a motivação de ganhar bênçãos que eu possuía. Refletindo sobre mim mesma, vi que eu pensava em tudo que podia para receber bênçãos de Deus. Eu parecia animada e concentrada na busca, mas meus motivos desprezíveis estavam por trás de tudo. Eu era controlada pelo veneno de Satanás de cada um por si e o demônio pega quem fica por último. Em tudo que fazia, primeiro eu pensava nos meus interesses. E quando minhas esperanças eram destruídas, eu resistia a Deus e queria acertar as contas com Ele. Meu comportamento foi horrível. Foi tão egoísta e desprezível. Como isso era ter fé em Deus? Eu estava resistindo a Ele e tentando enganá-lo. Então me prostrei diante de Deus em oração, dizendo: ó Deus, todos esses anos, estive te enganando, agarrando-me aos meus motivos para ganhar bênçãos. Tentava fazer tratos contigo a cada passo e carecia de qualquer sinceridade. Fui egoísta e desprezível, sem qualquer humanidade. Estou disposta a abandonar meus motivos para ganhar bênçãos, a colocar meu filho em tuas mãos e a me submeter às tuas orquestrações e arranjos. Eu não me queixarei. Amém. Depois dessa oração, me senti totalmente livre e em paz. Mais tarde, meu dever me levou para fora da cidade. E meu marido me ligou e disse que a doença do nosso filho tinha se espalhado. Ele tinha tumores na cabeça, nas costas e no pescoço. Não havia mais esperanças de controlá-la. Após ouvir meu marido, eu fiquei completamente sem palavras. Não suportava pensar no estado em que meu filho estava. E não conseguia encarar como as coisas tinham se desenvolvido. Então eu comecei a clamar a Deus sem parar. Ó Deus, estou me sentindo tão fraca. Por favor, ilumina-me e ajuda-me a entender tua vontade. Amém. Depois de orar, li esta passagem das palavras de Deus. Para o homem, Deus faz muita coisa que é incompreensível e até inacreditável. Quando Deus deseja orquestrar alguém, essa orquestração é muitas vezes incompatível com as noções do homem. E incompreensível para ele. Mas é exatamente essa dissonância e incompreensibilidade que constituem a aprovação e a prova do homem. Abraão, entretanto, foi capaz de demonstrar obediência a Deus dentro de si mesmo, que era a condição mais fundamental de ser capaz de satisfazer a exigência de Deus. Embora, em diferentes contextos, Deus use diferentes maneiras de provar cada pessoa. Em Abraão, Deus viu o que ele queria. Ele viu que o coração de Abraão era verdadeiro e que sua obediência era incondicional. Era exatamente esse incondicional que Deus desejava. As pessoas costumam dizer: eu já ofereci isso, eu já perdi aquilo. Por que Deus ainda não está satisfeito comigo? Por que Ele continua me submetendo a provações? Por que Ele continua me testando? Isso demonstra um fato. Deus não viu seu coração e não ganhou seu coração. Isto é, ele não viu tanta sinceridade como quando Abraão foi capaz de levantar o cutelo para imolar seu filho por sua própria mão e oferecê-lo a Deus. Ele não viu sua obediência incondicional e não foi consolado por você. É natural, então, que Deus continue provando você. Amém. Graças a Deus. Por diversas vezes pensei nessas palavras. Quando Abraão ofereceu seu único filho a Deus, ele não fez nenhuma exigência, nem defendeu sua própria causa. Ele sabia e não tinha dúvidas de que seu filho tinha sido dado por Deus. E que o mais correto era devolvê-lo como Deus exigia.
Era o tipo de consciência e razão que um ser criado devia ter. Embora fosse muito doloroso, Abraão foi capaz de se submeter às exigências de Deus. E quando ele pegou uma faca para matar seu filho, mostrou que sua fé e obediência a Deus eram sinceras. Sim. Capazes de resistir a um teste verdadeiro. Mas aqui estava eu. Eu dizia que estava disposta a me submeter aos arranjos e orquestrações de Deus e a entregar meu filho a ele, mas eu me agarrava às minhas exigências. Especialmente quando ouvi que seu estado havia piorado e não podia ser tratado, encarando a possibilidade de perdê-lo. Eu tinha uma exigência para Deus. Eu não verbalizava, mas no coração queria que Deus curasse meu filho. Vi que eu era insensata e que carecia de obediência a Deus. A verdade é, meu filho não é propriedade minha. Deus lhe deu o sopro da vida. Meu corpo era só o meio pelo qual ele tinha nascido. Toda a sua vida era pré-ordenada e arranjada por Deus há muito tempo. Deus já tinha determinado quanto ele sofreria e quanta adversidade teria que enfrentar em sua vida. Sim. Eu devia me submeter aos arranjos de Deus. Amém. Sim, amém. Tendo isso em mente, decidi orar a Deus. Ó Deus, meu filho não pertence a mim. Se ele viver ou morrer, sei que será feita a tua vontade. Eu me submeto a ti. Amém. E deixo a vida do meu filho em tuas mãos. Não me queixarei, não importa o que faças. Amém. Amém. Depois de orar, a minha dor diminuiu. Um mês passou num piscar de olhos. Certo dia, quando voltei de uma reunião, meu marido ligou animado e contou que todos os tumores do nosso filho tinham desaparecido. Isso tinha sido confirmado por uma tomografia no hospital. Graças a Deus. Sim. Quando ouvi a boa notícia, fiquei tão feliz que chorei. Exclamei sem parar em meu coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa experiência serviu para me mostrar o grande poder de Deus e me permitiu experimentar essas palavras dele. Todas as coisas, vivas ou mortas, vão se transformar, mudar, se renovar e desaparecer de acordo com os pensamentos de Deus. Tal é a maneira pela qual Deus preside sobre todas as coisas. Amém. Isso me mostrou a onipotência e soberania de Deus. E que ele pode tanto criar algo do nada quanto fazer deixar de existir. Tudo é orquestrado pela mão de Deus. Sim. Sim. Agradeço sinceramente a Deus. Graças a Deus. Um ano depois, meu marido ligou dizendo que a doença do nosso filho tinha voltado. E ele estava no hospital fazendo químio. Ouvir isso foi extremamente doloroso para mim. Mas lembrei da experiência anterior. Dessa vez eu estava disposta a me submeter às orquestrações de Deus. Amém. Para minha surpresa, meu filho recebeu alta 2 semanas depois. E ele permanece saudável até hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas embora eu tivesse culpado Deus pela doença do meu filho, ele não se concentrou em minha ignorância. Ele me iluminou e ele me guiou com suas palavras, para que eu entendesse sua onipotência e soberania e mudasse minha visão errada de ter fé só para buscar bênçãos. E isso foi realmente a graça de Deus para comigo. Amém. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Graças a Deus. Deus. Amém. Amém. Amém.